Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, mais uma edição do Jornal Argumento. E o que a gente mais ouve dizer no Brasil é investir na criança, investir na educação, para que a gente possa transformar esse mundo. E nada melhor do que a gente conversar com uma pessoa que atua nessa área e tenta, construir esse mundo que a gente tanto fala, dando apoio e mostrando para as crianças que existe um universo. Com muito prazer, com muita alegria, a gente recebe aqui o Coronel Walter, ele que é comandante do Batalhão Escolar. Comandante, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, André, pela oportunidade. Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, E a felicidade é grande estar aqui podendo debater com você a respeito da criança, da criação da criança, da formação da criança e de alguma coisa a mais nesse aspecto. A alegria é toda nossa, falaremos um pouco mais sobre esse assunto, mas assim, é um tema, um assunto recorrente. O senhor, além de cuidar dessa questão das escolas, tem agora um trabalho pedagógico que é justamente para prevenir acidentes. Esse período agora temos muito vento, temos crianças se divertindo e essa diversão pode transformar em crime. E é uma campanha recorrente da Polícia Militar tentando dizer para as pessoas que uma brincadeira pode se transformar numa fatalidade se ela não souber distinguir a brincadeira da fatalidade. Aonde que está a brincadeira, onde que está a fatalidade nessa campanha que todo ano ela é realizada pela Polícia Militar? Bom, como você disse, é um tema realmente recorrente. Todos os anos nós evidenciamos problemas com crianças, acidentes que têm vitimado pessoas com o uso do cerol. As crianças soltando pipa com cerol. Realmente, o Brasil, como forma até de cultura, essa questão essa brincadeira lúdica de soltar pipa, tem por tradição, nos meses que nós temos mais ventos, que são os meses de agosto, setembro, as crianças aproveitarem esse fenômeno natural para poder empinar suas pipas. E juntamente com essa brincadeira, a gente tem percebido nos anos que nós temos trabalhado no combate ao uso do cerol, a uma outra linha que tem sido implementada no comércio clandestino, que é uma linha chamada chilena. Nós temos percebido que algumas pessoas têm sido vítimas, principalmente os motociclistas, os ciclistas, levando inclusive a óbito por problemas relacionados a soltar pipas com cerol. Tem uma questão que ela fica relegada a segundo plano, mas eu acho que na verdade ela tinha que ser abordada. Porque o princípio básico do cerol e dessa linha cortante, ela já desenvolve na criança uma certa agressividade, aquela coisa assim que chama-se de guerra de pipa, guerra disso, guerra daquilo. E por trás dessa, digamos assim, do uso do cerol, implícito está uma violência no céu contra uma outra pipa. E isso a criança ela já começa a desenvolver essa forma agressiva, violenta, desde criança, travestido numa brincadeira. Estou certo ao falar isso? Porque quando a criança ela passa cerol, ela está pronta para destruir uma outra pipa. Mas as consequências a gente não sabe. Porém, tudo é levado pela arte do combate. Estou errado nesse aspecto? André, o ser humano, por si só, ele já
existe, já nasce competindo com a própria vida, né? É natural do ser humano, ele está competindo o tempo todo. E sempre nós queremos vencer. Mas, assim, uma disputa saudável, Saudável. né? Aí que eu quero fazer um parêntese e dizer que os pais que têm essa obrigação de formar esse caráter na criança, têm que ensinar que a criança deve realmente ser competitiva, deve lutar por aquilo que ela quer, mas com regras sociais, respeitando as leis, respeitando os adversários, né? A vida é uma competição, nós nascemos para realmente competir, mas de forma que nós possamos observar toda a legislação, ter a solidariedade, o amor, né? Tudo com decência e ordem, como a própria palavra de Deus diz. Então a criança tem que ser educada pelos pais, observando esses princípios. E essa questão de uso do cerol já passa a ser uma agressividade. Quando eu começo a utilizar ferramentas que eu posso trazer dano a terceiro, ou a mim mesmo, na questão que a criança se acidenta também com essas próprias linhas, acaba a gente gerando uma violência, né? E criando uma arma, né? Exatamente. Porque a gente tem aquele hábito de dizer bala perdida. Uma linha com cerol também é uma tragédia que vai acontecer em algum lugar, mas já está previamente anunciada. Com certeza. A linha passa a ser uma arma, um objeto perigoso, que pode causar dano a si como a terceiros. Inclusive nós temos tem um projeto de lei já em tramitação, uma deputada, acho que Nilda, ela é deputada federal do estado da Paraíba, justamente para transformar o uso do cerol em crime realmente como se fosse uma arma, como se fosse uma arma de fogo. Esse projeto está em tramitação, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e eu acredito que, num momento pequeno, nós teremos aí já a implementação do uso do cerol como crime no próprio Código Penal brasileiro. O senhor tocou num assunto muito importante. Normalmente essas pipas e essas linhas com cerol, elas são fabricadas em casa, com a conivência ou não, mas com a presença do pai, com a presença da mãe. E aí, assim, é difícil a polícia militar ela entrar numa casa para dizer para o pai que aquilo que ele está consentindo ou observando é um crime. O papel da família nesse aspecto de educar a criança e dizer para ela isto é errado. A gente vê muito pai ao lado do filho soltando essas pipas com cerol. Deveria começar esse trabalho pela conscientização daquelas pessoas que têm uma visão do mal que aquilo pode provocar e essa conivência ou até mesmo essa participação de irmãos mais velhos e pais nesse processo todo dificulta o combate a essa situação. Como eu disse aqui, a questão de criação da formação da criança depende muito dos pais. Se os pais concordam que a criança usa esse tipo de objeto ou esse tipo de material que poderá causar dano a terceiros, inclusive ceifando vidas, é de se questionar a questão da forma que o pai está criando essa criança. E se ele apoia ainda mais soltando pipa juntamente com essa criança, que poderia ser um momento prazeroso para o pai e para o filho, de estarem ali compartilhando esse momento de diversão de forma saudável, a Polícia Militar fica de mãos atadas no aspecto de fiscalizar ou de tentar dar a esse pai uma consciência maior do que ele está fazendo de forma na questão da criação do próprio filho. Ele só reclama quando o filho dele é vítima. Exatamente. Aí ele adere a essa campanha, defende, mas enquanto o filho dele não é vítima, ele acaba motivando e acaba até criando aquela coisa assim do filho, né? Vamos destruir. André, o que é interessante, nós temos notado, eu como comandante do batalhão escolar, algumas sociedades hoje estão em falência, como a família em alguns casos, a gente vê claramente a falência em alguns casos. É de se observar que os pais têm se omitido na questão de dar uma formação correta aos filhos, de conscientização da obrigação de se cumprir o que a legislação determina. Então, os próprios pais têm se
furtado no aspecto de educar os seus filhos de forma que ele venha a ser um cidadão de bem no futuro. Então, a realidade que você disse, a formação depende muito dos pais, da criança. Mas aí tem um aspecto. A Polícia Militar, ela acaba exercendo uma função que não é dela. Agora, é um trabalho, como o senhor está fazendo, é um trabalho pedagógico, alertando. Mas no Brasil, infelizmente, o trabalho pedagógico pouco representa. A punição, às vezes, ela tem um efeito muito maior do que aquela questão pedagógica. Qual é a punição que se tem hoje para um pai ou para uma pessoa que, digamos assim, direta ou indiretamente, está ligado nessa situação de estar ao lado da criança e permitir que essa criança cometa esse crime? Existe alguma lei? Essa lei, temos tantas leis no Brasil, né? Porém, poucas vezes a gente uma lei, assim, é um crime de potencial pequeno, é um crime de potencial isso e aquilo, às vezes nem a delegacia a pessoa vai. Existe alguma repressão, existe alguma lei que puna essas pessoas que ainda insistem em fazer essas brincadeiras ou essas guerras que na realidade não tem nada de guerra, é muito mais uma situação de mostrar que é mais capaz que o outro? Tem alguma punição? André, para os pais, sempre a punição, quando o infrator é menor, no caso do menor de 18 anos de idade, ele comete um ato infracional, né? Quando acontece alguma coisa, o pai sempre vai ser responsabilizado, mas mais de forma administrativa. É uma questão da indenização para a família da vítima, etc., ou para a própria vítima, quando ela não vem a óbito. Mas o próprio Código Penal, ele já traz no artigo 132 o crime de perigo concreto. A pessoa que está soltando uma pipa e sabe que aquilo vai causar dano a alguém, ele pode responder por esse artigo descrito no próprio Código Penal. E sem falar ainda no artigo 129, que diz também que a questão da ofensa à integridade física, que passa a ser uma lesão corporal, a pessoa também pode responder, tanto penalmente quanto administrativamente, pelo dano causado. E, por fim, nós temos o artigo 121 do Código Penal, que diz especificamente quando há a morte da vítima. A criança sempre ela não é imputada alguma responsabilidade nesse aspecto, na questão administrativa. Mas existem também, dentro do próprio ECA, as sanções já descritas que ele poderá pegar, no caso de alguns acidentes, ou que se transforma em ato infracional, pode pegar até 3 anos de reclusão. No caso, quando há um dolo eventual, no caso, a criança está soltando, ele sabe que aquilo vai causar um perigo e acaba alguém sendo vítima e vindo a óbito, ele poderá responder por crime, por homicídio. Por crime não, por ato infracional, pegando até 3 anos de sistema de internação. E uma coisa que eu sempre falo aqui, porque eu tenho orgulho da nossa polícia, eu sempre digo que é a melhor polícia do Brasil, mas existe um paradoxo. Se o policial, uma criança com cerol, se ele recolhe a linha, é um ato arbitrário. Se ele deixa a linha com cerol com a criança, é um ato de omissão. Ou seja, tomou a linha do meu filho, o policial, ele foi além, ele cometeu um ato de agressão, tomou a linha do meu filho. Porém, se ele não tira a linha, aquele policial é omisso, porque aquilo lá pode vitimar alguém. Como é que é conviver com essa situação onde nós temos 2 pesos e 2 medidas? Porque se recolhe a linha, é uma truculência. Se não recolhe, é uma omissão. Quando acontece uma tragédia, e aí sempre culpa a polícia por não fazer o trabalho de repreensão, de pedagógico, essas coisas. Mas quando ela faz, ela é tida como uma polícia que truculenta. Quando ela não faz, é uma polícia omissa. Como é que é conviver nessa situação que eu falei, desse paradoxo? Bom, nós temos que agir de forma a satisfazer a todo mundo, mas nem sempre a gente vai conseguir isso. Como você disse, se o pai falha na criação de proibir a criança de usar, a polícia militar obviamente vai agir. Eu prefiro agir, André, sendo até um pouco truculento no aspecto de
de ação. Que a gente fala é no aspecto assim de recolher a linha, recolher de tomar. A linha. Eu prefiro ser truculento, então, do que evitar uma morte de um cidadão do que ser omisso, evitar uma morte de um cidadão que esteja trabalhando, né, que esteja transitando pelas nossas cidades, né, aqui do estado de Goiás. Então, eu prefiro, então, ser truculento nesse aspecto. Agora, é um paradoxo, realmente. A sociedade tem que entender que a Polícia Militar, quando ela age porque a lei nos obriga, porque nós também respondemos pelo crime de omissão. O policial militar, quando ele detecta que uma criança está soltando, ou mesmo um adulto estiver soltando pipa com cerol, nós temos que agir. Nós não podemos deixar que aquela pessoa acabe vitimando uma outra pessoa que não tenha nada a ver com o seu problema de estar cometendo um crime. Então, eu tenho que evitar. Então, nós agimos. Já é determinado pelo nosso comandante-geral, pelo nosso comandante do CPC, o comandante do policiamento aqui da capital, que nós façamos o recolhimento dessas linhas e encaminhamos o menor, se for menor, para a DEPAI para que possam tomar as medidas penais cabíveis, bem como administrativas. E os pais, obviamente, serão chamados lá na delegacia para responder pelo fato de estar deixando essa criança, quando é menor, está usando esse tipo de material. E aí que vem a incumbência, a responsabilidade até administrativa do pai quanto ao uso do cerol. E nós estamos evoluindo porque estamos chegando ao ponto de que a própria sociedade ela é parceira das nossas forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal. Uma pessoa, um vizinho que esteja no local ou esteja presenciando alguém soltando linha com o cerol, ela pode ligar para a Polícia Militar e denunciar, ele pode fazer o papel, porque a Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, mas também é obrigação do cidadão. O cidadão também ele pode contribuir com esse processo, porque por mais que nós tenhamos policiais, sempre haverá alguém fazendo alguma coisa velada e a pessoa que está mais próxima é um cidadão também que pode ser, no futuro, também vítima dessa situação. A pessoa ela pode ligar para a polícia e denunciar esse fato também? Com certeza. Ela poderá nos ajudar. A Polícia Militar está em todos os bairros da cidade de Goiânia. Todavia, nós não temos o poder ainda da onipresença, nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nenhuma polícia. Nenhuma polícia consegue isso. Que nós tivemos essa questão de Nova York, a tolerância zero, a sociedade ela teve um peso muito maior do que participativo do que propriamente a força policial, porque o senhor está fardado, o senhor passa por uma viatura e a pessoa ela tem essa visibilidade. Ou a pessoa comum que está acompanhando, ela tem uma capacidade maior de ver e comunicar. Sim, então o cidadão poderá nos ajudar bastante nesse aspecto. Se detectar, ver que uma criança ou mesmo um adulto esteja utilizando cerol para empinar a pipa, ele pode ligar para a viatura da área, que sempre tem um número no celular em todas as viaturas de todas as áreas dos bairros, ou bem como ligar o 190 também e dizer que está acontecendo esse fato. Seria muito interessante a participação popular, porque, como você disse, a segurança pública hoje ela é um dever do Estado, mas é uma obrigação de todos nós ajudarmos. Mesmo as coisas mais simples, o cidadão pode ligar o 190 e denunciar, e esclarecer que está acontecendo isso e isso, que nós poderemos evitar um crime, um mal maior para a sociedade. E é saber, dentro dessa situação, além do cerol, que ele é feito com cacos, pedaços de vidros triturados. E cola. Já estamos tendo aqui aquela linha chinesa, chilena, né? Que ela tem a mesma função do cerol. O cidadão também ele pode denunciar algumas lojas que vendam esse produto, que até agora, pelo que a gente vê, não existe uma regulamentação para essa venda. Ele pode denunciar também? Pode. Nós temos a Lei 8.832 de 2009, ela foi pelo prefeito municipal, ela foi... Promulgada. Não foi promulgada, ela foi... Sancionada.
ela foi dada um corpo para ela, para que ela tomasse, através de um decreto, parece que é 1966, para que a Guarda Municipal, bem como alguns agentes municipais, pudessem fazer a autuação das pessoas que estivessem comercializando esse tipo de material. Então, hoje nós temos no nosso município aqui de Goiânia já uma legislação específica para que os comerciantes sejam punidos, sejam inclusive multados. Eu acredito que hoje passa de R$2.000 quando há uma autuação das pessoas, dos comerciantes que insistirem na venda desses produtos. Então, o cidadão poderá sim fazer essa denúncia, fazer esse registro, dizendo que tal comércio está comercializando esse tipo de material. E com certeza a Polícia Militar estará dando apoio no aspecto de coibir a venda e fazer a apreensão desse material. E lembrando que a pessoa pode fazer essa denúncia de forma anônima, né? Ela não, em momento algum, ela será identificada e as ações serão tomadas, mas também tem aquela coisa, né? Não brincar com 190, né? Usá-lo de forma responsável também, sabendo que as denúncias que são feitas, a identificação da pessoa, ela é preservada, a informação, número de telefone, essas coisas, a Polícia Militar guarda nos seus registros e não passa, porque muitas pessoas têm medo de denunciar e sofrer represálias. Sim, André, o cidadão pode ligar, ele não será identificado, porque não há motivo também para identificá-lo, né? Quando se faz a apreensão desse material, há um flagrante. E o flagrante, nesse aspecto, a gente não precisa de testemunha ou pessoa que faça alguma denúncia. É regulamentação da lei 8.832. Então, o que o prefeito atual fez, ele fez uma regulamentação dessa lei, conferindo aos agentes públicos municipais o poder de apreensão e também dando os valores na questão da penalidade multa. Então, foi isso que o prefeito municipal fez. E o cidadão pode ficar despreocupado. Ele não necessita de identificar-se para que faça essa denúncia. E já chegamos num tempo, né, que essa cultura de soltar pipa, desculpa a expressão, mas está fora de moda, né? Já é cafona. Inclusive, ainda existem pessoas que ainda fazem isso, mas hoje o número é menor. O senhor tem observado isso também? Porque quando eu, há 4, 5, 6 anos, andava, inclusive uma matéria que nós temos com a Polícia Rodoviária Federal, ela localizando crianças e recolhendo aquele material. Hoje já não é tão comum a gente ver essas pipas, mas ainda existem. Houve uma regressão nesse processo todo, com essa campanha recorrente e constante. O cidadão ele tem assumido essa postura de saber o risco que isso representa, ou a gente ainda continua indo para outros lugares cometendo o mesmo crime? Não, obviamente, André, em todos os aspectos, houve uma diminuição das ocorrências relacionadas a pessoas vitimadas com o uso do cerol. Obviamente, o trabalho da Polícia Militar tem sido muito importante, juntamente com os demais órgãos e as próprias mudanças existentes nas legislações nossas, regulamentando ou proibindo ou coibindo alguma prática nesse aspecto. Essa questão da redução tem sido fruto do trabalho da própria Polícia Militar durante todos esses anos. Então, nós temos a cada ano detectado que tem diminuído as ocorrências. Esse ano nós tivemos uma ocorrência com vítima fatal, que foi aquele senhor que veio a óbito lá perto do Parque das Laranjeiras. Infelizmente, uma vida foi ceifada. Mas nós queremos chegar a um ponto de nós não termos nenhum mais registro de ocorrência relacionado a esse tipo de crime, que passa a ser um crime. A redução também, nós temos verificado que as crianças que mais utilizam esse tipo de brinquedo são as crianças da nossa periferia. Agora, por vários aspectos, a gente tem visto que tem diminuído. As crianças, ultimamente, elas têm canalizado a sua energia para brincadeiras mais individualistas, como os jogos eletrônicos, né, internet e videogames. As crianças têm ficado mais em casa nesse aspecto. E tem diminuído também quando a gente observa o quantitativo de pessoas que utilizam a natureza, a própria pipa para se divertir. É um fato lamentável, porque eu acredito que a criança ela poderá usufruir, juntamente com a família, desse tipo de brincadeira
porque é uma tradição nossa há muito tempo e é salutar a criança saber. É cultural, mas cultural. desde que ela não seja uma arma ou utilizada de forma criminosa. Então, eu acredito que tem reduzido por alguns, nesse aspecto, o quantitativo de crianças que vem soltando, justamente por influências de brinquedos eletrônicos, etc. Mas ainda é verificado muitas pessoas, muitas crianças que utilizam muito a pipa, principalmente na periferia, para se divertir. É algo que realmente merece uma atenção, merece um cuidado e merece mais do que isso, né? Merece um acompanhamento e nós vamos falar após o intervalo sobre justamente uma cultura que também as escolas elas deveriam e devem, né, participar desse processo todo. E antes da gente ir para o intervalo, né, a gente mostra aqui com muito orgulho, né, mais uma campanha realizada pela Polícia Militar, o Comando de Policiamento da Capital e também do Batalhão Escolar, que traz o slogan, né, pipa sem cerol é legal. Falando a linguagem dos jovens, né? E aqui, nesse folder, esse está sendo distribuído nas escolas, está sendo distribuído em todos os lugares. Diz aqui para as crianças aqui, dicas importantes, questão de segurança e essa frase que pipa é legal, cerol é crime. Então, ou seja, através desse trabalho recorrente, a gente acaba mostrando para as pessoas que pipa sem cerol é legal. Sim. Né? Então, assim, parabéns para a Polícia Militar, né? A gente tem que ressaltar também o Simbiose, né? Símbios, né? O ensino médio que também abraçou essa causa, é importante. E aqui fala, né? Tem uma frase que diz, né? Não empine pipas com cerol, por além de ser crime, coloca a vida de outras pessoas em risco. Então, parabéns à Polícia Militar que vai além desse trabalho de repressão, faz esse trabalho pedagógico e mostra para a criança que não é mais legal soltar pipa com cerol e vamos nos divertir sim, mas cuidando do próximo e sabendo também que um brinquedo pode se transformar em uma arma. Está sendo distribuído nas escolas, como é que está sendo feito o trabalho pedagógico, né? Que é uma coisa muito importante, porque a gente tem a polícia como um órgão extremamente repressor. E quando a gente pega um panfleto, pega um trabalho igual esse aqui, é um trabalho pedagógico que merece, da nossa parte, elogios, porque demonstra que a nossa polícia ela tem esse trabalho pedagógico, que é fundamental. Está sendo distribuído, as pessoas estão recebendo, como é que está sendo feito a distribuição desse material aqui para conscientizar as pessoas? André, a polícia, ela não visa tão somente ficar reprimindo. As pessoas às vezes entendem que nós visamos apenas a repreensão das pessoas, não, muito pelo contrário. Se nós não tivéssemos que repreender ninguém, seria muito interessante, muito bom. A campanha, ela está sendo levada a todas as escolas da rede municipal, estadual e rede pública da cidade de Goiânia, e bem como algumas sociedades organizadas das periferias, onde nós temos observado que existem os maiores números de crianças que soltam pipas. Então, nós temos feito essa campanha no sentido de justamente conscientizar as crianças, os pais, para que tomem as medidas necessárias para que as crianças, e as crianças também, não utilizem esse material chamado linha chilena ou cerol. É divertido brincar. E, além disso, algumas dicas são dadas também, como não soltar pipa perto de rede de alta tensão. Tem interessante, mesmo, existem algumas dicas aí para que a criança possa divertir com muito cuidado e com muito prazer, sem dar nenhuma preocupação a ninguém. Quando eu falei que era um trabalho pedagógico, é justamente sobre isso, porque ela não tira da criança essa questão de soltar pipa, ela é contra o cerol, mas dá dicas importantes, por exemplo, brincar em locais abertos, né? Soltar pipa longe de antena, poste, fios elétricos, né? Que já vitimou muitas pessoas que a pipa enrola, a pessoa sobe no fio, é eletrocutada, né?
Também fala se a pipa enroscar num poste, nunca tente tirar, porque tem um risco da descarga elétrica que é fatal. Isso. Telhas e lajes não são lugares adequados para empinar pipa, né? E fala também que olhando para cima a criança pode tropeçar e cair, né? Então, assim... E serem vítimas de automóveis. A gente já detectou já crianças que foram atropeladas porque estavam correndo atrás de pipa. Ela... Logicamente, ela volta a atenção para a pipa e esquece do trânsito, né? E com esse trânsito nós temos intenso também, né? E fala também que dia de chuva é dia de pipoca. Não é dia de soltar pipa. Não é dia de soltar pipa. É dia de degustar junto com a família. Ficar em casa, aproveitar a chuvinha, né? E cuidado com os relâmpagos, que isso já foi feito muitas vezes, né? E quando fala, não faça pipa com papel laminado. Ainda tem pessoas que fazem isso. É por causa da descarga elétrica. A pipa, quando ela está em cima, ela se torna o primeiro alvo do raio. Aí pode causar uma descarga elétrica dessa vinda das nuvens, obviamente. E a linha é condutora. Condutora, a criança vai acabar tomando um choque. E também fala, ao correr atrás das pipas, fique atento ao trânsito, tenha cuidado especial com os motociclistas e ciclistas. Mesmo sem cerol, a linha da pipa é perigosa para eles, né? Então, não está dizendo que é proibido, pode ser feito. Ultimamente, principalmente as vítimas fatais, André, têm sido os motociclistas e os ciclistas. Pelo fato deles estarem transitando em velocidade acima do normal, assim, na questão do ser humano andando, né? É bem mais rápido, ele está ocupando as mãos, ele fica quase sem condições de se desvencilhar da linha. O que acontece... Até mesmo porque ele não enxerga. Não enxerga. E pelo fato também de estar um pouco mais rápido do que uma pessoa andando, obviamente, como eu disse, ele fica sem ação de tirar essa linha do rosto ou do próprio pescoço. Às vezes não dá nem tempo. Não dá tempo, porque é muito rápido e acaba o capacete conduzindo essa linha para o pescoço, aí a jugular uma vez cortada, uma vez seccionada. É muito difícil até para os nossos amigos do SAMU, o Corpo de Bombeiros, fazer um resgate dessa pessoa e evitar que ela venha a óbito. Então fica aqui a dica, né? A polícia ela não proíbe de maneira nenhuma a brincadeira. Nós incentivamos, André. Nós incentivamos. A Castilha aqui, ela dá dicas de como você se divertir sem ferir. Exatamente. É isso. O que nós queremos é isso, que as crianças divirtam, mas com responsabilidade e com o apoio dos pais e evitando qualquer mal a terceiros. Ok, então parabéns aí mais uma vez para a Polícia Militar, parabéns também ao Símbios, né, que é o Colégio Ensino Médio. Temos que apostar nessas ações. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo falaremos, né, sobre um assunto que realmente está na língua de todos, é pauta de todos, é mote de campanha política, é tudo, mas vamos ver na realidade como é que as coisas estão funcionando. Um instante só, a gente está de volta. Você sabe qual a diferença entre a nota GIM e a nota goiana? É muito fácil de você entender. Por exemplo, se você for comprar um aparelho celular, peça a nota goiana. Agora, se você for levar esse aparelho para o conserto, peça a nota GIM e você tem até 30% de desconto no seu IPTU. A nota GIM ela é um programa de incentivo fiscal da Prefeitura de Goiânia, bem diferente dessa nota goiana. Então, quando você for fazer uma compra, peça a nota goiana. Quando você for levar um equipamento para conserto, peça a nota GIM. Essa é a diferença que você tem que entender para contribuir com a Prefeitura de Goiânia. A nota GIM é Goiânia conquistando novos ares de cidadania. E você pode esclarecer mais dúvidas pelo site, né? É só você cadastrar no notagim.goiania.gov.br. E o Jornal Argumento volta já.
derrubou, me enforcou e me cortou de faca. Não desisti até hoje. E não vou desistir nunca enquanto eu tiver um sopro de vida. E você é viciada no crack? Infelizmente. Tá arrependido? Vai, não. Ou é preso ou é caixão. Se a gente for escrever a história de Goiás, vão ser 4 páginas em branco. Eles estão aí sabendo que não vão ganhar. Gente, tem que botar bandido para trabalhar. Por que ele tem que trabalhar? Para ele saber o custo dos impostos. Porque mesmo no local de trabalho hoje, ou a delegacia hoje, está sendo respeitado. Ele tá rindo aqui, gente, e não quer falar. Não é possível que vai ficar do jeito que está. Algo tem que ser feito. O povo paga caro, caro. Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. A Prefeitura de Goiânia lançou a Nota GIM. Peça a Nota GIM em qualquer prestação de serviço, acumule pontos e ganhe até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota GIM, você e a cidade ganham mais benefícios. É Goiânia conquistando novos ares de cidadania. Prefeitura de Goiânia. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Della Panificadora. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital e também pela NET, Canal 23, recebendo com muita alegria o comandante Coronel Walter, comandante do Batalhão Escolar. Comandante, o mote, o discurso que a gente ouve em todos os lugares, em todos os países, é que só se constrói o mundo pela educação. Porém, pouco ou quase nada é feito nesse aspecto da educação. Inclusive, é comum a gente ver aí em outros estados, pessoal colocando em WhatsApp, situações assim, de crianças brigando na escola, professores sendo agredidos, tráfico de droga nas escolas. Então, ou seja, nós temos belas imagens, mas o combate, principalmente, que o batalhão escolar faz, e também a proteção da criança. O senhor está no comando. Um balanço que o senhor faz hoje sobre
educação de qualidade. Educação, tudo se transforma pela educação. Já chegou nas escolas ou a Polícia Militar ainda tem uma atuação muito intensa para que esse discurso se torne uma realidade? André, o Batalhão Escolar tem trabalhado diuturnamente no combate ao tráfico de drogas, à violência dentro dos colégios. Nós temos trabalhado e temos tido resultados positivos. Eu acredito que se não fossem as ações do Batalhão Escolar, nós estaríamos hoje num caos em algumas escolas, casos pontuais da rede pública, principalmente aqui na cidade de Goiânia. Então nós temos feito um trabalho preventivo muito bem feito. O Batalhão Escolar, ele é um batalhão diferenciado porque contam com homens que são preparados para trabalharem nas escolas, são homens preparados, educados para que façam um trabalho de majestade nas escolas. E são homens abnegados que têm dado a sua vida no dia a dia em prol da paz dentro das escolas. A educação realmente eu acredito que é a porta de saída da violência, da questão do desenvolvimento. A cidadania, da cultura, respeito, tudo, né? Tudo. A educação é o pilar de tudo. De tudo. Então, nós temos contribuído, a Polícia Militar, através do Batalhão Escolar, tem contribuído para que muitos jovens sejam tirados ou retirados desses caminhos que, às vezes, ficam à mercê deles no dia a dia. Então, nós temos registro de ocorrências de escolas que nós temos ido e evitado males, como homicídios, brigas, tráfico de drogas. Então, diariamente, nós temos ocorrências registradas. Mas isso não é notícia. Infelizmente porque, não eu tive acesso a algumas informações. O Batalhão Escolar já evitou vários homicídios, já retirou muitos traficantes da porta da escola, evitou estupros, deu garantia aos alunos, mas isso não é notícia. Se acontece algo na escola, todo trabalho positivo, ele é desconsiderado e ali tem aquele foco, ou seja, de 1000 ações positivas, uma que a polícia já esteve lá e acontece alguma coisa, essas 1000 ações positivas, elas são desconsideradas justamente pela aquela coisa assim de que é notícia e alguém tem que ser culpado por isso. Então, assim, o cidadão, ele não vê o que a polícia, ela consegue evitar. Ele só vê aquela situação onde a pessoa, mesmo sabendo de tudo, sendo orientada pela polícia, ela comete o crime e não se mostra o lado positivo. São diversas ocorrências que nós temos atendido e temos evitado males grandes que poderiam trazer tristezas a lares, a famílias. Nós temos evitado. Graças a Deus nós temos feito. Só que, como você disse, as notícias ruins, elas são mais fáceis de serem... Mórbidas, né? Vamos dizer assim. Mórbidas, elas são mais fáceis de serem absorvidas pela sociedade do que as coisas boas. Mas nós temos evitado, André. São trabalhos que são realizados nas escolas. Nós, inclusive, realizamos, para quem não sabe, o PROERD, que é o Programa de Erradicação da Violência e das Drogas nas Escolas. Nós temos o PROERD da cidade de Goiânia, que o Batalhão Escolar oferta a várias escolas durante o ano em 2 turnos. No primeiro semestre e segundo semestre nós temos a aplicação em um colégio num semestre e em outro colégio no segundo semestre. Então nós oferecemos com equipes de pessoas preparadas o PROERD, que tem também evitado que as crianças enveredem esse programa, porque é bom para que as pessoas saibam, né? Porque a gente, quando fala-se só o slogan, é bom falar um pouco sobre também esses projetos, como é que eles funcionam na prática. Bom, o PROERD ele foi inventado, ele foi implementado primeiramente nos Estados Unidos. É um programa americano, que é um programa que conscientiza os jovens e os pais também, através de 12 lições aplicadas durante o curso. E depois de 2001, em 98, Goiás já implementou aqui, através da Polícia Militar, esse programa em todas as escolas. E trouxe
um alívio muito grande às escolas quando as drogas realmente estavam entrando diretamente, atormentando as escolas. Então o PROERD veio como um bálsamo, um alívio, e tem trazido até hoje resultados muito positivos. Não é de se negar, nós temos milhares de crianças que já passaram por esse programa. Só para você ter uma noção, André, nesse primeiro semestre deste ano de 2015, nós conseguimos formar mais de 4 mil crianças das redes públicas e da privada também, com o curso do PROERD. Então, são mais de 4 mil crianças que foram atendidas com o PROERD através de 12 lições aplicadas pelos nós dizemos, proerdianos, soldados, que são formados, fazem um curso de capacitação para que possam aplicar o PROERD. Então, 4 mil crianças foram atendidas e em torno de 1.500 pais foram atendidos só no primeiro semestre. Isso não é notícia. Isso, infelizmente, não é notícia. Tivemos diversas formaturas nos vários colégios que nós aplicamos o PROERD, foram lindas formaturas com a participação dos pais, dos professores, e todos os colégios em que nós aplicamos o PROERD, a questão de droga, ela diminui bastante. Então, é um fator muito positivo a aplicação do PROERD nas escolas. Agora tem outro aspecto, né? Já entrevistei secretário de Educação, pessoas ligadas à área da educação, fala que os pais pouco ou quase nada se importam com a atividade escolar dos filhos. E o senhor, nesse trabalho que está sendo feito, sente isso também? A falta da participação dos pais na vida educacional dos filhos? Sim. Infelizmente, existem alguns casos em que nós notamos que os pais precisariam ter uma participação maior na vida dessa criança ou desse adolescente. É notório. Infelizmente, como nós vivemos hoje numa sociedade muito dinâmica, os pais têm saído para trabalhar, a mãe para um lado, o pai para o outro, e deixado a criança ou adolescente com pessoas que são pagas, são remuneradas para cuidar deles. Mas, infelizmente, não tem aquela autoridade como pai e aquele cuidado como pai, como criadores realmente. O que acontece? Essa criança, ela tem visto muita coisa na televisão, que tem muita coisa também que não... um desserviço. Que tem feito um desserviço para a sociedade, principalmente para o núcleo chamado família. E essas crianças têm tomado rumos diferentes na vida. Quando chegam no colégio, elas têm uma visão diferenciada, e algumas já se envolvem com drogas ou com amizades que não deveriam ter envolvimento. A gente sente que o pai não tem dado aquele acompanhamento correto para a criança. Essa criança acaba se perdendo e vai sobrar para onde? Para a polícia militar, para o professor na sala de aula tentar dar essa educação que o pai tem deixado de dar no núcleo chamado família. A família como um todo, ela entrega ao Estado, ou seja, a segurança pública e a educação, a escola, a obrigação de formar filhos. A realidade, André, a educação que vem de família, a obrigação são dos pais, não é do professor. O professor vai dar cultura, vai dar aquele conhecimento para a criança formar a sua vida no aspecto profissional, para que ela venha amanhã passar no vestibular, ela possa ser um cidadão, dar um pouco de conhecimento na questão de cultura para que ela venha desenvolver a sua vida. Agora, aquela cultura familiar, aquela educação familiar, quem é o responsável, na realidade, é o pai, é a mãe, não é a sociedade. No contexto geral. Então, o pai tem que estar atento a isso. Mas alguns têm se furtado de dar esse tipo de educação para os seus filhos. Os seus filhos acabam não tendo essa formação cultural, vão para a escola, agride professor, briga com outros alunos, aí sobra para a polícia militar, às vezes, fazer o trabalho de educação de crianças. E, na realidade, nós não queremos isso. Nós queremos dar essa segurança para que ela venha adquirir cultura, conhecimento, e para o professor, para que ele venha de forma tranquila estar ministrando esses conhecimentos para a criança em sala de aula ou para o adolescente. Mas o que a gente observa que é feito em nível nacional, pelo Congresso, por coisas assim, são mais facilidades para as crianças serem seduzidas pelo mundo do crime e mais dificuldade para a força de segurança, a polícia militar, essas coisas, para evitar. Porque a revisão do Código Penal, ela já falei que é um carimbaço na impunidade.
a cada dia que passa, né, esse trabalho, até agora falamos de um trabalho pedagógico da polícia. Agora, a polícia também ela está constitucionalmente amparada para também exercer a força se caso for. Mas em um mundo onde se dá tantos direitos e poucas obrigações, como é que é fazer esse trabalho? O nosso comandante-geral, o coronel Silvio Benedito Alves, ele tem dito que a polícia às vezes tem feito um trabalho de enxugar gelo. Sim. Na realidade, André, como foi bem frisado por você, nós precisamos fazer uma reforma no nosso Código Penal. O Código ele é muito leniente ainda com alguns tipos de crimes. Então nós precisamos endurecer mais. A Polícia Militar não tem furtado em momento nenhum de atender ocorrências, de efetuar prisões, apreensões de menores. Só que nós esbarramos muito na questão da leniência das nossas legislações. Então nós precisamos realmente reformular. Então a gente tem esse contrassenso, trabalhando e às vezes sem surtir aqueles efeitos que nós esperávamos. Sem a compreensão também, né? A sociedade às vezes desentende isso, né? Ela não consegue entender que a polícia às vezes, ou o próprio judiciário, não pode segurar o cidadão ou o próprio adolescente num estabelecimento de ressocialização porque falta o embasamento legal para se fazer aquilo, para se determinar que ele fique recolhido ou fique trancafiado em algum local por força de lei. Aí vem os habeas corpus da vida, vem a fragilidade das nossas legislações e ele acaba voltando para a rua. O ECA também, né? Que o próprio ele ECA dá também. direito e obrigação. Exato. Mas, infelizmente, o adolescente, o infrator, ele só usa os direitos. O Estado não aplica a ele as obrigações. Para todo ato infracional, para todo crime cometido, existe uma punição, né? Então, às vezes, isso aí não é colocado em prática por alguns motivos. Mas a Polícia Militar tem cumprido seu papel. Diuturnamente nós temos trabalhado muito, não temos cansado. O batalhão escolar tem feito um trabalho junto às escolas, à noite, pela manhã, tem ajudado muito as escolas no quesito, principalmente hoje, André, do combate às drogas, que tem sido o maior mal que a sociedade tem enfrentado ultimamente. Em todos os aspectos, porque a droga ela traz um prazer imediato, ela traz um enriquecimento mesmo que por pouco tempo, mas traz um enriquecimento. Hoje nós vivemos uma sociedade capitalista. Sim. Que as pessoas querem ter tudo ao mesmo tempo e a droga talvez seja o meio mais fácil da pessoa se iludir com essa questão de dinheiro, poder, e sendo que o futuro dela, muita gente já sabe qual mas as pessoas ainda insistem em utilizar a droga como um meio de socializar, ganhar dinheiro, ser popular e, principalmente, aquela velha história, né? A droga, ela é uma arma contra o próximo que acaba voltando contra quem pratica isso. Porém, as leis no Brasil, elas são muito benevolentes. Elas não têm ainda... E o pior de tudo, nós temos observado, o batalhão escolar tem observado, que as crianças têm sido recrutadas cada vez mais novinhas para que sejam utilizadas como formiguinhas da venda. A gente fala de mula, né? Mas como traficantezinhos pequenos, que levam pequenas porções para o interior dos colégios para que possam comercializar essa droga dentro dos próprios colégios. Então, é uma preocupação que a gente tem muito com as nossas crianças, que nós temos muito grande com as nossas crianças, porque a criança está em fase de formação, ele precisa ter um referencial. E isso que eu falei e volto a repetir, os pais têm um papel muito importante na criação dos filhos, na educação dos filhos, porque os pais são referenciais. E as crianças têm perdido esse referencial e têm se embrenhado no crime muito jovens. Tem crianças de 14 anos já fazendo tráfico de drogas dentro dos colégios. Isso é muito preocupante para nós, para a Polícia Militar e bem como, acho que para toda a sociedade. A sociedade, ela paga o preço por isso, né? Porque já falamos sobre essa questão, né? Nós que não usamos droga também somos vítimas, porque somos assaltados para levarem nossos relógios, celulares, para serem trocados por drogas. Então, mesmo não usando a droga, também somos vítimas da droga. Nós pagamos o pato, né? Como se diz na gíria. Na realidade é isso, o usuário ele jamais
vai deixar de usar. Por uma necessidade física, psíquica, ele não consegue ficar sem o uso da droga. Quando o trabalho não lhe oferece condições para que ele ganhe dinheiro suficiente no sentido de comprar essa droga, ele começa a praticar furtos. Muitos até perdem o trabalho pela prática do uso dos entorpecentes. Ele acaba indo para a marginalidade. Na marginalidade, ele começa a assaltar, ele começa a praticar pequenos delitos, onde a sociedade toda, onde nós que somos cidadãos de bem, acabamos pagando o pato, como eu disse aqui, sendo vítima desses criminosos. Agora tem outro aspecto, o usuário e o traficante. A polícia ela tem que ser complacente com o usuário e ela tem que ser rigorosa com o traficante. Dentro da escola, como é que se consegue distinguir, já que as coisas acontecem assim de forma tão articulada, porque já são orientados para fazer isso, tolhe um pouco o trabalho do batalhão escolar, essa coisa do usuário e do traficante? Na realidade, nós temos feito um trabalho, inclusive nas portas dos colégios, temos obtido muito sucesso no sentido de recapturar foragidos da justiça, que a maioria desses foragidos da justiça, eles praticam outros crimes quando saem. Se eles ficassem tão somente foragidos, causaria menos dano social, mas eles, além de serem foragidos, eles voltam a praticar crimes novamente, principalmente o tráfico de drogas. Então, são inúmeros os casos que nós temos registrados pelo batalhão escolar de criminosos que estavam na porta dos colégios fazendo o tráfico de drogas, praticando outro crime, às vezes diferente daquilo que ele tem um mandado em aberto, que diz que ele... cumprido por homicídio, isso, por furto e quando ele sai, ele começa a praticar o tráfico de drogas. Então, nós temos obtido muito sucesso, André, com esse traficantezinho, que fica na porta dos colégios, tentando aliciar as crianças e capturando. Já as crianças que estão dentro dos colégios, os adolescentes que estão traficando, eles são conhecidos. Sempre se destacam como um aluno um pouco diferenciados dos demais, desinteressados, dormem muito na aula, não têm interesse muito de frequentar constantemente a sua escola, então são conhecidos. Os próprios diretores e professores, coordenadores dos colégios, já conhecem esses adolescentes, essas crianças, e acabam temendo, porque são violentos. Além de dormir e não ir à escola, quando vão sob o efeito da droga, são ameaças. São ameaças, inclusive ameaçam professores em sala de aula, dizendo para elas: nós sabemos onde a senhora mora, eu sei qual o carro que a senhora usa, eu conheço o filho da senhora. Então, quando as professoras tentam agir de alguma forma nesse aspecto de coibir, eles acabam sendo vítimas de ameaças. E aí aparece o pai, que não acompanha o filho, é contra a escola, é contra a polícia militar, dizendo que o filho é exemplar. Infelizmente, nós detectamos esse tipo de comportamento de alguns pais. Só que eles, no fundo, eles são conscientes, eles conhecem bem, porque acho que cada família, os membros entre si se conhecem muito bem. Então, os pais sabem e acabam, às vezes, deixando de dar aquela educação que nós já frisamos tanto aqui, no aspecto de ensinar para eles, sendo um próprio referencial para que a criança não entre nesse mundo de drogas. O senhor está no comando do batalhão escolar. O senhor é uma pessoa de família religiosa, uma pessoa muito respeitada pelo conhecimento, pelo grau de instrução, essas coisas assim. O senhor, olhando para alguns descaminhos, o que o coração do senhor sente quando o senhor vê que todos nós sonhamos com um mundo não perfeito, mas pelo menos com um mundo onde podemos viver em paz? E aí o senhor vai justamente na criança, que é a possibilidade de transformar o mundo e ver situações como essa. Não estou falando do comandante, estou falando do cidadão. André, é preocupante. Eu, como pai, eu tenho uma filha de 7 anos de idade, completou 7 anos agora de idade. Eu, às vezes, me deparo pensando no futuro dela. Quanto o mundo tem se transformado para o lado ruim nos últimos anos. Eu não sei o que minha filha vai herdar, o que ela vai ter de futuro na questão do mundo, que
porque o futuro eu sei que Deus já tem preparado para ela um caminho muito bom e eu tenho ensinado, eu tenho me esforçado o máximo para ser um bom pai e para ensiná-la o caminho correto. Mas eu temo muito pelo mundo que ela vai herdar no futuro. Eu fico triste em ver tantas crianças embreando por esse caminho errado, às vezes por falta de um apoio dos pais, às vezes por uma desestrutura familiar, que hoje as separações estão uma coisa muito banais, né? São muito banais as separações hoje. Nós temos convivido com isso de forma tão assim, fulano casou, separou, ficou 6 meses, não deu certo, aí já tem um filhinho, 2 filhos, separou e pronto. Tanto assim aí o pai vai para um lado, a mãe para o outro. Né? Tanto é que nas escolas hoje já não tem o dia dos pais nem o dia das mães, tem o dia da família. Porque muitas crianças, não tem o pai, são famílias separadas e para não ter o constrangimento criou o dia da família, não da mãe e não dos pais mais. Isso se preocupa muito. Então eu sinto muito, às vezes, à frente do comando, agora dizendo como comandante, não sendo capaz, me sinto ineficiente de poder proporcionar ainda mais segurança às escolas, ajuda às crianças na questão de educação. Então, eu me preocupo muito. Como cidadão brasileiro, eu tenho muita preocupação e temo muito no futuro das nossas crianças, principalmente esse aspecto chamado drogas. Né? Esse mal que tem varrido a nossa juventude, tem varrido as crianças. E a gente não tem obtido assim, ações mais concretas por parte, principalmente do nosso governo federal, fechando as fronteiras para que essas drogas não cheguem aqui no nosso estado. O governo do estado de Goiás tem feito um trabalho com um grupo chamado CODE, que é um grupo da Polícia Militar, nas fronteiras. Constantemente a gente vê a apreensão de 3.000, 4.000 quilos de drogas que são apreendidas de uma vez só. Então a gente preocupa muito, mas essas apreensões têm acontecido, mas a gente sabe que muita droga tem chegado também aos grandes centros e tem sido distribuídos principalmente nas portas dos colégios. Então é muito preocupante. Eu me sinto assim, como cidadão temerário pelo futuro das nossas crianças. O nosso tempo está estourado. Uma pergunta: quantas escolas hoje o batalhão escolar ele atende? Entre as redes municipais, estadual e privada, nós temos catalogados e que nós damos assistência diariamente 1.150 escolas, um pouquinho mais de 1.150, para ser exato, 1.157 escolas que nós temos aqui. Quase uma cidade. Uma cidade, uma população enorme, né? Se nós formos colocar uma média de 500 alunos por escola, multiplica isso aí, a gente vai ver que dá um quantitativo muito grande. Então, a minha responsabilidade, André, é muito grande. Tá? Eu me sinto muito orgulhoso do comandante-geral ter confiado essa missão à minha pessoa, com o apoio do meu comandante, o coronel CPC, o coronel Divino Alves. Eu sinto muito orgulhoso e eu tenho trabalhado e me esforçado o máximo. Dentro das minhas limitações, nós temos feito um bom trabalho e nós contamos com o apoio da sociedade. Agradecemos a você pelo espaço que você está nos dando, de nós podermos mostrar um pouquinho daquilo que nós temos feito junto à sociedade goiana, principalmente aqui dentro do município de Goiânia. É a nossa obrigação, comandante, porque diante de um mundo de notícias mórbidas, é muito bom a gente apresentar boas notícias. As ações estão sendo feitas não só pelo batalhão escolar, também como outros batalhões da Polícia Militar que têm inibido. Eu acho que isso tinha que ser notícia, porque quando você mostra o bem e mostra a ação da polícia, você acaba fazendo com que a pessoa pense 2 vezes antes de errar. Agora, quando se esconde o lado positivo do trabalho da polícia, parece que é uma cidade ou um estado que não existe punição, que é totalmente o contrário. Então, assim, agradeço ao senhor, ao comandante Divino Alves, também ao comandante Silvio e ao nosso secretário de Segurança, que tem olhado muito por essa questão da criança e ter delegado essa função ao senhor, que é muito competente. Agradeço imensamente e teremos outras entrevistas aqui falando sobre a criança, que é o futuro do Brasil. Agradeço muito pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e quero voltar outras vezes aqui, André, para a gente poder falar de coisas boas que o batalhão escolar tem feito. Já falamos muito, né? Só essas ações que o senhor já apresentou aí,
de coisas que já foram feitas, que apreensões, evitar, conscientizar essas coisas, né? Falaremos de mais coisas boas. Se Deus quiser. Comandante Walter, muito obrigado e não desista dessa missão, que na realidade é um sacerdócio. Agradecemos mais uma vez pela presença e gentileza do senhor. Eu que agradeço, André. Ok. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã. A Prefeitura de Goiânia lançou a Nota GIM. Peça a Nota GIM em qualquer prestação de serviço, acumule pontos e ganhe até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota GIM, você e a cidade ganham mais benefícios. É Goiânia conquistando novos ares de cidadania. Prefeitura de Goiânia. ZYA 587, Fundação Cultural e Educativa Senador Canedo, TV Capital, a imagem de Goiás.